Ah, e agora é só negro que pode falar? Esse não é seu lugar de fala. Ai, vocês são muito extremistas, né? Nossa, vocês são muito radicais. Olá, bem-vindos todos e todas a esse mini curso antirracista. Meu nome é Ramon, eu faço parte do coletivo Ideia Preta e essa é uma proposta, né, de formação, uma proposta de debates para a gente ocupar a quarentena, né, o isolamento social, esse período tão difícil para nós, sobretudo para a população negra. A ideia do lugar de fala. O lugar de fala, ele fala sobre a nossa, ele conta, né, sobre a nossa existência. Então, as pessoas negras, elas têm uma existência comum, elas compartilham, as pessoas negras entre si, elas compartilham uma existência comum no Brasil, no território, em relação aos direitos que elas têm, a forma como elas se relacionam com outras pessoas no país, em relação às pessoas brancas, aos direitos sociais que elas têm, né, como morar, acesso à educação, acesso ao trabalho, à renda. Então, o lugar de fala não é referente ao discurso, à voz. Então existe uma confusão entre representação política e o lugar de fala enquanto existência. Então, guardem essa ideia de que uma pessoa negra e uma pessoa branca vive o país, a sua existência dentro do nosso país é diferente. Então é uma vivência compartilhada, uma existência compartilhada no seu grupo social, né? Então, vou trazer para o exemplo do Brasil, né? Então, a gente tem visto esses inúmeros casos de genocídio, né? No Rio de Janeiro, crianças sendo mortas, assassinadas pela PM. O caso do João Pedro, que choca a todos. Nós já tivemos uma série de outras pessoas, e isso é um processo, não é uma exceção, é um processo que a gente chama de genocídio, né, da população negra. Então, a vivência de ser jovem negro, né, de 14 anos, por exemplo, como o João Pedro e tantas outras crianças, é uma existência que é marcada por uma série de vulnerabilidades, de violências, de opressão. Então, o lugar de fala mostra para a gente pensar, mostra para a gente essa violência, essa opressão, essa repressão, e mostra que existem vivências diferentes. Então a ideia, né, de lugar de fala, se você pensar para uma criança negra, para um jovem negro, o imaginário social que está em volta de ser um jovem negro é a possibilidade de sofrer violência, de sair na rua e sofrer uma batida policial, de ser violentado, de não voltar para casa, de ser morto, de ser taxado sempre de bandido, de violento, né, de antiético, de ladrão. Então, pensar em lugar de fala é pensar de onde parte a nossa existência, né? Como nós vivemos. Nós vivemos em uma situação mais privilegiada ou menos privilegiada no Brasil, né? E a depender dessas condições, a gente vive melhor ou vive pior, sofre mais violência ou sofre menos violência. Então é importante a gente pensar se a gente tem algum tipo de privilégio ou não. Então, a autora então traz essa reflexão também para as pessoas brancas, né? No caso, o homem branco, ele é visto como uma referência. Então as pessoas negras são consideradas como específicas, né, como fazendo um debate específico, e o homem branco, a heteronormatividade branca no caso, é vista como universal. Então as pessoas brancas como um todo, elas não veem o seu lugar de fala, no caso, o seu lugar social de forma privilegiada, né, não reconhecem os seus privilégios. Então ela coloca a necessidade de que as pessoas negras têm que lutar contra o racismo, né? Tem que combater o racismo, mas o lugar de fala, ele traz essa noção de responsabilização também para as pessoas brancas, né? De que elas estão numa posição privilegiada, elas foram privilegiadas pelos processos históricos, como a própria escravidão no Brasil, e que colocou-as
em uma situação de privilégio. Então isso é importante, né, para a sociedade como um todo. Bom, se você consegue olhar para esse conceito de lugar de fala, que ele possa trazer contribuições para você observar e pensar como é que no seu dia a dia você estabelece, como é que você atua, como é que você estabelece as relações sociais nos grupos por onde você passa, as pessoas que você convive, e traz para a gente contribuições importantes. Será que você trata as pessoas negras e as pessoas brancas da mesma forma? Será que quando você ouve a mesma ideia de uma pessoa negra e de uma pessoa branca, você leva em consideração mais qual ideia, né? Será que na universidade os saberes com origem africana, os saberes da população negra, eles são aceitos, eles não são aceitos, são menosprezados? Será que no seu trabalho, como é que você trata um funcionário do seu trabalho que é negro, que exerce uma função de um trabalho doméstico, por exemplo? Então, repensar as relações do cotidiano, as relações afetivas, né? As relações de amizade. Se você, por fim, eu acredito assim, que ele é um conceito muito importante, ele é um conceito que nasce dentro dos grupos feministas, só que hoje ele é usado em toda a área de debate de opressões, né, de violência, de vulnerabilidade. Então ele é trabalhado dentro do movimento negro, dentro do movimento LGBT. Então é muito importante essa noção, né, de lugar de fala enquanto experiência social, enquanto experiência compartilhada entre os grupos, né? E aí ele traz essa ideia de responsabilização também da sociedade, né? Entender os privilégios que a sociedade brasileira deu a um grupo social e a vulnerabilidade, a violência, a opressão que colocou em relação às pessoas negros e negras, né? E trazer essa reflexão da responsabilização que homens precisam pensar no seu machismo, na sua masculinidade tóxica, e as pessoas brancas precisam pensar também no racismo e na opressão, em toda a violência que vem arraigada na sociedade brasileira, na nossa formação. Então, ele é um conceito que ele não interdita o debate, né? Ele considera a pluralidade de vozes, né? Então a gente tem que considerar todas as vozes, a gente tem que considerar as vozes negras na universidade, na literatura, em todos os espaços, né? Combater o racismo e quanto mais pluralidade a gente tiver, melhor é a sociedade, com mais democracia, com mais direitos para a população negra, mas para toda a sociedade como um todo. Então essas são algumas das ideias desse livro, né? O que é lugar de fala, desse conceito que é importante. Então espero que vocês tenham aproveitado. É isso, gente. Obrigado e bem-vindos.